E manutenção preventiva, de quem é a responsabilidade? A preventiva responsabilidade é da manutenção. A verificação de boas práticas é do condutor, ou seja, pela manhã, verificar óleo, água, pneus. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar. Fala, guerreiros, estamos aqui em mais um episódio do ZucCast. Estou aqui com minha amiga Jéssica, Olá! fazendo aqui um bate-bola aqui, né? É isso aí. Estamos hoje com o nosso amigo aqui, ele já veio aqui uma vez e tudo, está voltando novamente para poder compartilhar mais informações. O nosso amigo aqui, querido Edson, ele que é da Top Frotas e tudo, EcoDrive, tem uma vasta experiência aí nesse mundo e vem compartilhar um assunto muito importante hoje aqui, Jéssica, que é a parte da direção defensiva, né? Isso, é um direção tema defensiva. aí bem, vamos dizer assim, bem importante no dia a dia da operação do gestor, E né? principalmente agora que a gente está no Maio Amarelo, Maio né? Amarelo, Exatamente. Segurança no trânsito, então direção conscientização. defensiva, não tem como não falar sobre isso, né? Com certeza. E aí, Edson, Tudo na paz? como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Então, assim, a direção defensiva, eu chamo ela de direção segura, né? Então, você tem alguns fatores que contribuem para a direção segura, que o ator principal é o condutor, certo? Então, tem ações que eles têm que realizar no veículo para promover a direção segura, que aí eu venho aí aos 26 anos tentando capacitar os motoristas, né, nessas informações. Às vezes tem êxito, às vezes nós não temos êxito, mas hoje aqui a gente vai passar aí a régua, né, nessas informações. Muito bom, muito bom. Antes de você adiantar a pergunta, pra você, Edson, a gente tem um negócio diferente aqui, sabia? Certo. Aqui a gente grava e aí tem o pessoal aqui que fica aqui nos bastidores, eles Certo. ficam lanchando, né? É. E aí, sim, tá aqui o meu amigo Jack. Vem cá, Jack, vem cá, faça esse favor aqui. O cara tá lanchando Tá enquanto a lanchando, gente tá fazendo tá aqui a fazendo, gravação. Vem cá, dá um sorrisinho aqui na câmera aqui pra gente. Chega aqui, vem. Repara, como é que você consegue gravar, tá vendo, com um amigo aqui, igual o nosso amigo Jack, lanchando aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Rapaz, você... Sim, entendeu? Rapaz, tá vendo aí? Aqui é diferente, tá vendo, Jack? Mas eu Como é as peço de coisas... novo, pô. Mais uma rodada. Rapaz, agora os amigos IA, aqui, né? os amigos aqui que tá aqui, não tem, tá vendo? Aqui a gente... Tá montado no IA aí. Rapaz, muito bem, viu, Jack? Valeu, valeu. Eu viu? acho que ele tá querendo dar uma dica aí de forma indireta pra gente, que é pra gente realmente montar uma mesa aqui, né, com Sentir isso, né? umas comidinhas Fazer um aqui, lanche e fazer- tudo. Gostei, viu, Jack, dessa dica sua aí, viu? gostei. Fica só ali por trás de bastidor e tal, e a gente botar agora uns Tem petiscozinhos uns aqui, né? petiscos por convidado, né? Ainda ficar mais à com vontade certeza. aqui, né? Mais E não satisfeito. esqueça de me convidar, né, Edson? E não esqueça de me convidar. Ele tem que vir nessa versão. Com Vem certeza. aí. Vem aí, viu? Mas faça a sua pergunta aí, se é que você ainda lembra, se você não É, esqueceu, né? pois Com é, esse né, lanche Liceu? todo, esse cheiro aí, né? Vamos lá que eu vou lembrar. Edson, você acha que existe uma questão cultural nessa parte de direção defensiva, uma cultura que às vezes impede realmente do cara, o cara mesmo tendo toda a informação lá, como você falou que às vezes não dá certo, ele tem toda aquela informação, né, aquele treinamento, mas ele não executa aquilo. Mas será que é uma questão realmente cultural? Cultural, um pouco cultural e assim, e de certo modo mitos, né, ao longo do tempo. Então hoje você tem a evolução aí do caminhão, era 0 euro, hoje você tem euro 6, né, então a evolução do caminhão é muito alta, certo, muito alta. Só abrindo parênteses, eu acho que umas 2 semanas aconteceu um acidente aqui em Maceió e o primeiro momento é informar, o carro faltou freio, o carro ele não faltou freio. O sistema de freio é muito complexo até chegar à roda e fazer a frenagem. Então, assim, o carro ele já deu indícios há uma semana atrás, há 2 semanas, há um mês, e não foi verificado, foi negligenciado. E é um fator da direção segura, né? Negligência. Então, assim, solicita, às vezes o condutor solicita ao pessoal de manutenção o reparo do freio ou o reparo de algum componente, e não é visto. O carro ele sai para a rota, certo? Sai para a rota. Então, assim, a maioria dos problemas
de ordem de segurança, ou seja, a frenagem, que é uma ordem muito importante, ela às vezes advém de falta de manutenção. Entendi. Falta de manutenção. Esse é um ponto. E outro ponto que eu enxergo muito, Jéssica, é o próprio condutor. O carro ele lhe dá 3 informações: analógica, sonora e LED. Essas 3 informações para cada sistema. E o condutor ele despreza isso. Ele despreza. Aí quando acontece um acidente, diz: o carro faltou freio. Mas o carro, quando falta freio, ele já é uma consequência. Ele não é o causador. Aí coloca a culpa no carro, né, Disseu? A culpa sempre é da máquina, É né? a máquina. Só que a máquina hoje, ela tem registro. E ela informa você. Você baixa o registro e diz: ó, o carro está com a temperatura elevada de freio. Por quê? Porque não está usando freio motor, né, na descida. Então ela faz um mapeamento e esse mapeamento sai com o nome do condutor. Certo? Os veículos de hoje. Então, assim, quando você fala em condução segura e defensiva, ela retrata muito isso. É o cenário da não manutenção correta, certo? É o cenário da desinformação do motorista por não querer informação. Às vezes, muitas vezes é isso. O motorista ele não quer informação. Então ele fica no mito, certo? Ele fica no mito. Como assim, por exemplo, freio motor. Eu não uso freio motor porque o freio motor consome óleo lubrificante, ele não tem base para isso. Ele escutou alguém falar. Então eu falo muito isso quando eu estou realizando treinamento. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então se o condutor ele trabalha com 5, 10, 15, 20, 50 motoristas, imagine os mitos que rolam dentro dessa convivência. E manutenção preventiva, de quem é a responsabilidade? A preventiva responsabilidade é da manutenção. A verificação de boas práticas é do condutor, ou seja, pela manhã, verificar óleo, água, pneus, situação do veículo como um todo, certo? Então, essa aí é a responsabilidade do condutor, no checklist, certo? Isso acontece, assim, tem algumas empresas que já estão adotando a política de frota e tem que constar ali na política de frota. Tem que constar, assim, diariamente, independente da vida útil do veículo. Pode ser um veículo novo, pode ser um veículo já utilizado, usado. Você tem que verificar. Realizar o checklist todo santo dia. E a Zuca, inclusive, facilita demais esse processo de checklist, né, Disseu? Não, aí assim, maravilhoso. Eu acompanho em alguns clientes e, assim, você tem o app e no próprio app o motorista ele relata toda a situação. Mas o que acontece às vezes, Disseu, não tem internet, não tem isso. Então, assim, às vezes o condutor ele sempre busca um subterfúgio para não realizar o básico. Muitas vezes. Aí você gera, assim, se você é gerente e não recebe a informação do condutor que o carro tem avaria, você não vai consertar ele jamais. Lembrando que o checklist, o app, na forma geral da Zuc, ele trabalha offline, né? Então, se não tiver internet, eu estou trabalhando. O que eu não vou conseguir fazer é o seguinte: em algum momento, aquele motorista, aquele colaborador, ele vai precisar se conectar na internet para transmitir aquelas informações. Mas é igual ao WhatsApp. Continua funcionando, continua operando, trabalhando. Veio internet, eu vou lá e começo a descarregar aquelas informações, né? Então, o checklist realmente ele é uma arma, vamos dizer assim, poderosa para um gestor ali, né? Não, com certeza. Mas às vezes ele usa essa desculpa e não utiliza nem a tela, não abre nem a tela, independente de internet. Estou no interior, estou no sertão, não vou abrir não, porque não tem internet. Ele não abre nem a tela. Então, se você não abre, não alimenta, mesmo em offline, ele conseguiria, né, realizar a alimentação correta e gerar o lembrete na tela. Tá bom. Mas eles não fazem. Edson, eu vi um material seu que fala sobre os 5 elementos da direção defensiva. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre esses elementos. Olha, você tem os elementos da direção defensiva, você tem o conhecimento, certo? Você tem que ter um conhecimento, né, do equipamento que você conduz, certo? Isso aí é de suma importância, né? Você tem conhecimento, você tem aí você me retorna aí, ele só... Vou abrir aqui.
Pra gente falar. Vamos pra pesca, vamos pra Vamos pesca. pra pesca, pra vamos. Mas a minha pesca não tá aqui, a sua pesca tá aí, mais fácil. A Então, minha- vamos pra pesca aqui. Vamos lá. Abre aí a Volta. pesca. Tá lá no... Vamos lá. Aqui. Conhecimento, Tá aí com ela aí, Foi né? mais rápido que a gente. conhecimento, certo? Então você tem que ter conhecimento do equipamento, ser aberto às informações. Eu sou Ecodrive e realizo entrega de veículos novos e às vezes você tem resistência. Você vai informar uma situação nova no veículo, não, já tenho 20 anos, já tenho 15 anos e não quer receber. Então essas informações é de suma importância para uma condução segura. Então o conhecimento é muito importante. É você conhecer a máquina, você vai conhecer, lógico, a legislação, mas você tem que conhecer o veículo, né? O veículo de carga, ele quando ele se encontra estacionado, é uma situação. Quando você começa a romper a inércia dele, é outra. E isso os motoristas, os condutores, eles não têm noção. Então, na hora que você tenta frear o veículo, ele não vai ter um freio com eficiência. A velocidade também, que vários veículos hoje têm potências de carreta, né? Uma potência acima de 300 cavalos. Então, quando passa em uma curva, entra em uma curva, às vezes não consegue sair dela. Então, isso aí é conhecimento. Então, você passa para isso, esse carro aqui ele é dotado de uma potência X, tem seu limite, então você tem que respeitar o limite. Aí, às vezes, acontece acidentes devido a isso. Eles não respeitam os limites. Temos também a atenção, né? A atenção ela é muito importante, porque você tem aí no trajeto de vias, você tem as placas, tem a sonorização, tem as curvas. Então você tem que ter um máximo de atenção, certo? Ao dirigir, isso aí e usar os recursos que o veículo oferece, né? Na sua atenção, na sua previsão. Que às vezes o condutor ele não assim, prefere não usar porque acredita que vai perder um pouco de velocidade. Ele se preocupa muito com a velocidade, a menor velocidade, e esquece que uma velocidade ela acima do normal pode levar a um óbito, certo? Eu comento muito assim com os motoristas que quando ele ultrapassa, fazer uma ultrapassagem, tempo correto, local correto, em um veículo de 30 metros, você ultrapassando ele em 80, você vai ultrapassar ele com o seu caminhão com 15 metros. Ele tem 30 metros. Com quantos metros você vai ultrapassar? Com quantos metros? Difícil pergunta. Sim, mas aí, com quantos metros? Eu tenho aqui o bitrem, são 30 metros. Você vai ultrapassar ele, você enxerga aqui no final dele, ele tem 30. Você dá a sua intenção de ultrapassagem e segue. Se ele tiver em velocidade de 80, a cada segundo ele está percorrendo 23 metros. Em quantos segundos você ultrapassa um bitrem? Rapaz. Me ajuda aí Entendeu? na conta aí. Sim, então assim, às vezes eu perguntando a um aluno, ele diz, não, só Edson, eu ultrapasso em 10 segundos. 10 multiplicado por 23, 230. E o seu veículo, a 14 metros, mais 14 metros, certo? E isso não é mais... Essa conta está errada, essa conta é 30 mais 14. Sim, mas o bitrem ele não está parado, ele está em movimento. Então você despreza esse ponto de movimento. Então quando você ultrapassa, às vezes você entra na seccional e não consegue ultrapassar o bitrem e quando ele chega na faixa contínua, só por conta do trajeto. E você não tem essa noção na hora de ultrapassagem. Entendeu? Aí o bitrem ele não vai abrir nunca para você ultrapassar ele na lateral. Você vai seguir a sua viagem. E se tiver um carro contrário, tem óbito. Ou então, se tiver algum agente da Polícia Rodoviária, né, você vai para a multa. 23 metros 23 por segundo. por segundo. 23 metros por segundo. Você não vai ultrapassar? Uhum. Quantos segundos você ultrapassa ele? Você não está ultrapassando 30. Você está ultrapassando 30 que está se movimentando a cada segundo 23 metros. Essa conta ninguém faz, não.
Não, É eu sou de humanas. Na hora do vamos ver, na hora do mas vamos ver, do o cara vamos ver você... é só no olhômetro, né? É só no Deixa eu olhômetro, ver, mas acho que dá, pisa. Acho que dá e pronto. pisa e você tem limite, né? A caixa tem limite, o motor tem limite, o diferencial tem limite, tudo tem limite. E quando chega no limite, meu amigo, aí a física ganha. É. Ou você tomba ou você cai. Entendeu? Não tem para onde. Certo? Então tem que ter muita atenção nisso aí. A previsão, né? Falamos, a previsão no veículo é a previsão justa de desaceleração. É você ter a previsão, chegar um sinal, um semáforo, você desacelera, liga o freio motor, o carro ele já vai diminuindo, né, a velocidade e você finaliza com freio de serviço. É isso que a gente vem assim, batendo na tecla há muito tempo. Você finaliza com freio de serviço, você utiliza o freio motor. Não tem um freio motor em tecla, ele engatado, você está sendo utilizado o freio motor na sua desaceleração. Aí, às vezes, o condutor ele quer utilizar o modo totalmente errado seu. Que hoje a telemetria está medindo isso aí. Eu tenho a telemetria que eu acompanho que ela mede, que é a banguela. Ou seja, ele prefere, da banguela ele prefere. Então, quando nós falamos aqui em direção segura, às vezes o condutor ele desce uma ladeira na banguela para conseguir subir a outra. Quando ele faz isso, Jéssica, existe uma razão técnica no veículo, que é subida de rampa e deslocamento de rampa. É matemática aí. E eles não conhecem. Aí ele bota na banguela, sobe a ladeira para encontrar... Quanto mais o peso, né, a inércia, mas aí está errado. Porque com a banguela, você, numa caixa mecânica, você não acontece a lubrificação, é um ponto negativo. Você não utiliza o freio motor, que ele só atende se tiver com engate, certo? O consumo de óleo, combustível, ele tem um aumento bem expressivo. Então, assim, é uma prática e fora a sua vida. Primeiro a sua segurança. E o pessoal faz muito isso. Eu encontrei com a plataforma da Azul uma banguela, fazendo conta, né? Uma banguela. Contei velocidade e contei o tempo. Me deu banguela. Muito bom. E o motorista tinha dado a banguela. Ele disse, deu a banguela para conseguir de seu um percentual bom de rampa. Mas se você consegue o percentual bom de rampa, engatado, com segurança, na potência do motor, rapaz. Aí eles, não, é banguelar. Aí quando você vai na banguela, você fica sozinho. Se vai acontecer alguma coisa, o primeiro a saltar do caminhão, como eu sempre falo, é o seu anjo da guarda. Ele não vai com você. Quando você começar a descer, não segura de seu. Não segura. É como eu digo sempre. Na física, 99% você está dando certo. Quando você acorda, que a física diz, vou ganhar 1%, você morre. Desse 1%. Certo? Então, assim, isso aí é segurança, é defensiva, com foco nas informações, nos recursos que o caminhão, né, o veículo de carga e transporte de passageiro em si existe. Certo? Então, muita atenção. É isso que eu peço sempre nos treinamentos, palestras. Muita atenção. A gente faz evolução com material um pouco lúdico para ele entender o que acontece, né? No caminhão também, no ônibus, para ficar um treinamento mais assertivo. E para poder... Esse foi os 5 aí. Já foram os 5? 5 elementos? Foram os 5? A habilidade, né? Essa habilidade também tá. Porque a habilidade, você fala habilidade, previsão e ação, ela é um conjunto, né? Tá. Você lança os 3 em um só. Você tem que ter ação, habilidade, né? No momento essa questão de ação, ela é muito importante. E a cada 2 segundos, o cenário muda quando você está dirigindo. A cada 2 segundos. A cada 2 segundos, ele tem uma interferência, ele muda. Não é o mesmo cenário. Entendi. E para você tomar uma decisão, uma ação, é 75% de um segundo. 75%, isso é estudo. 75%. Imagine você tomar uma ação em 80 km rodando 23 por segundo. Em 75% desse segundo você tem que tomar uma ação. E aí, né? Difícil. É muito difícil, então você tem que atentar. Então eu converso muito com os motoristas, pessoal, velocidade, agora
a campanha, né? A campanha é até o final do ano. Desacelera, isso é bem maior a vida. Porque não tem... porque eu tive que fazer uma entrega, 2, 3, adiantar entregas. Não vá por esse caminho, não. Porque na hora que o dia for contra você, você tomba. Certo? Se acontece o acidente. Eu acho que a campanha ela deve ser o ano inteiro, né? É o ano inteiro. É como na diz a verdade, história de janeiro a janeiro, né? na verdade, o Laço Amarelo, ele é o ano inteiro, né? É 365 dias. Né? É um programa que já existe. É 365 dias. O mês de maio é mais um mês de conscientização. Mas é importante conscientizar, como eu já falei para vocês, conscientizar a direção defensiva. Existe a legislação? 100%. Mas a habilidade do motorista é que está somando muito. O dirigir dele. Às vezes ele não quer aceitar as informações de tecnologia do caminhão. Né? Então aí fica difícil você falar com condução, com o condutor sobre segurança, e ele não está nem aí para segurança. Ele quer pisar, quer andar, quer dar o vapor no caminhão e... É por isso que as empresas elas têm que, vamos dizer assim, criar a consciência de constantemente estar fazendo ali um treinamento com a sua equipe, né? Uma atualização com a equipe. Atualização. E mostrando para eles que, vamos dizer assim, o que é do passado está no passado. Como você disse, a história da banguela, que não é a pessoa ficar sem os dentes, né? Que é o ponto morto, né? Acontece, e tem muitos que ainda fazem ainda. Disse, meu amigo, se você continuar desse jeito, literalmente você vai ficar sem os dentes. Que vai com o veículo e vai causar um acidente aí, né? Exato. Então, assim, eu acho que as empresas, algumas eu já tenho percebido que já tem começado aos poucos. Eu não sei se a nova geração que vem assumindo as empresas aí, os diretores, né, os avós, os pais, agora vem os filhos, né, aí os netos no caso, né, e eu acho que eles têm mudado aí essa visão. Algumas das empresas que a gente já atende, até em comum e tudo, eu tenho visto que eles já têm uma outra pegada, né, eles já analisam, opa, peraí, eu preciso tratar isso aqui, é menos um acidente, é menos um risco, para todo mundo, né? Para a vida da pessoa, para o terceiro, né? Para o próximo e tudo. E a conscientização é algo que tem que ser trabalhado literalmente os 365 dias do ano, como você falou aí. Eu acho muito importante mesmo. Em relação à questão da condução defensiva aí e tudo, né? Já foi, pelo que você já falou, já foi dito aí que de fato ela traz resultados, né? Aí eu tenho uma pergunta que eu tenho anotado aqui, que é o seguinte: o que fazer quando o erro vem de outro condutor? O motorista, como o motorista defensivo age diante de uma imprudência dos outros, assim, né? O que é que você consegue compartilhar sobre isso? Então, eu venho recebendo ali esse treinamento, estou sendo qualificado e tudo, e aí eu estou trabalhando, e aí vem as imprudências de outros motoristas, né? De N situações. E aí, do lado de cá, como é que eu devo me comportar? Qual é a ação que normalmente... O que é que acontece pela sua experiência que você tem visto na praça? A imprudência é do terceiro. Do terceiro, não pertencente à empresa. Exatamente, do terceiro. Você está ali, de repente você vê você no seu carro e de repente vem uma outra pessoa causando ali imprudência e tudo. E assim, normalmente o que é que acontece ali com uma pessoa que já vem treinada, capacitada e tudo? Quais são as dicas que você traz aí? Pode ser, a dica é fundamental, o bom senso, né? Você é formado, né? Você tem formação naquela atitude e você não vai jamais, como se diz, admitir, né, certas situações de outros condutores. Então, acontece muito. Você tem lá em uma rodovia, você está no seu tráfego correto, e aí você tem a imprudência de outro motorista fazendo a ultrapassagem, né? Então, assim, se você puder desviar desse motorista, é melhor, entendeu? Porque você não vai compartilhar, né? O seu sentimento é um, né? O dele é totalmente outro. É como o nosso amigo anterior aqui estava comentando, você não conhece. As pessoas, às vezes, saem de casa e você não sabe o que passa na cabecinha de cada um, certo? Então, quando você adentra de um veículo que tem 54 a 74 toneladas, aí movimento é uma arma, certo? É uma arma. E acontece muito, o que você falou, acontece muito, motoristas das antigas, conheço bastantes motoristas da velha guarda, como a gente diz, e ele encontra muito esses motoristas. E ele deixa o motorista passar, não faz briga de trânsito, entendeu? O motorista, o condutor, ele formado, né? Ele
tem informação, ele não faz briga de trânsito. Então ele deixa passar, certo? Não se preocupa. Porque uma hora, esse motorista, ele encontra, certo? Ele encontra um momento que não vai ser muito agradável para ele. Então não adianta você confrontar indisciplina, né? Imprudência, na verdade. Indisciplina não, imprudência no trânsito. Só leva como se diz, só leva a pontos negativos. E tem uma pergunta no Papo de Frota, né, Liceu? Isso aí. Quais são os principais comportamentos de risco que você observa nas frotas? Comportamento de risco. Frota. Encontro desgaste pneu acima do TWI, do desgaste normal, né? Que é TWI 1,6 milímetros. Eu encontro muito. Abaixo desse número. A aplicação de peças não originais. Às vezes você tem muita peça aí, tem peças boas, né? Tem peça que é oriunda de fabricante de distribuição, mas tem peças que não é. Então não consegue lhe atender em segurança. Sim. Certo? Quando a gente fala em segurança sistema de direção, freio e sistema de direção, freio e roda. Então assim, você tem muitas peças que você, quando aplica, ela não dá a mesma vida que dá a primeira, certo? A primeira vida. Aí você causa acidente. Pra você ter ideia, o caminhão, você tem um motor, né? Caixa e eixo, que é o powertrain, trem de força. Mas o que leva, às vezes, um acidente não é o trem, não é a caixa, não é o diferencial. É uma barra de direção. É um terminal de direção. Que criou folga, você não fez o alinhamento a cada 10 mil, não checou. E aí, quando ele sai do deslocamento dele, aí você fica sem norte, certo? Então é um ponto que, assim, acontece muito acidente devido ao sistema de direção. E o sistema de freio é o sistema de freio convencional, né? A regulagem, a montagem, né? Quando tem já o desgaste normal, é o que você encontra mais. Às vezes o motorista, ele passa as informações, né? Através de checklist para abertura de ordem, mas às vezes não é formalizado o serviço. Então nessa formalização ele sai com o veículo com avaria. Não sai com o veículo 100%. Então, esse é o ponto negativo, certo? Que você encontra em frotas. Entendi. Eu queria até, antes de você fazer a pergunta aqui, Jéssica, queria até fazer uma ressalva, que hoje no sistema da Zucchi, os usuários eles conseguem fazer uma dinâmica junto com os seus colaboradores, onde o próprio motorista ele registra ali a ocorrência, que a gente chama, onde ele, de fato, ele valida o problema, né? Então, ou seja, ele gera um número de controle lá, como fosse um protocolo, e o meu gestor, o meu superior, tem como acompanhar aquilo ali. E o legal disso é que quem está acima do gestor, do gerente, do supervisor, enfim, eu também consigo ter uma visão macro. E aí, simultaneamente, o motorista ele consegue acompanhar se alguém já tratou a minha demanda ou não. Se essa demanda ela vai ser avançada para vamos dizer assim, para uma possível manutenção, vai para uma ordem de serviço ou não. Todo o andamento do fluxo, ele consegue acompanhar, o próprio motorista não precisa estar perguntando lá aos gestores, supervisores, enfim, então ele consegue acompanhar. Como também, vamos dizer assim, você consegue ter ser proativo, né? Agir mais rápido na tratativa das informações, né? Sim. Então a gente tem visto lá na empresa que algumas pessoas que de fato têm conseguido utilizar a ferramenta de forma mais eficiente têm começado a ter resultados melhores, não fica perdido como o Edson falou, né? Então, tipo, eu tenho um problema e você não tratou, você esqueceu, e aí eu saio com o veículo com problema e etc, né? Então, você consegue ter, vamos dizer assim, esse diferencial aí no serviço, né? Então, a gestão, ela tem a data, a hora, o número do protocolo, se está atrasado, se não está atrasado, se foi resolvido, se não foi resolvido, né? Então tem toda uma gestão ampla aí, né? Então, você consegue enxergar todo o status, né? Em tempo real. Em tempo real. Inclusive o próprio motorista, né? Que é algo difícil de acontecer, é você estar acompanhando esse processo, né? Que muitas das vezes o motorista fica, e aí, já viu lá aquele problema que eu falei? Vai resolver? Não vai? O que foi que aconteceu? E tal. Então, ele pelo próprio aplicativo lá, da Zucchi, ele consegue estar acompanhando a evolução do fluxo. E mais uma vez, assim, o checklist é de importância assim, fundamental. Tem um grupo de empresa no Brasil
transportador de combustível, que ele realiza 365 checklists. Eu tenho um amigo que ele é condutor e ele só dá início à viagem depois de 40 minutos. Quando aquele checklist que ele fez tiver algum ponto negativo que pode contribuir para algum problema, ele não sai com o veículo. Entendeu? 40 minutos para fazer o checklist. Não, ele faz e aguarda 40 minutos para deslocamento do veículo. Porque ele vai para a sua banca, vai para a banca dela, vai verificar. E esse ponto aqui, é eletricidade, é mecânica, e aí? Não pode sair de maneira alguma. Não tem acidente, né, esse grupo. Zero Entendeu? acidentes. É zero acidentes. Então, aquilo que eu falei a você. Então, quando você fala em, o carro ele faltou freio, o carro ele fez isso, ele não fez, ele foi consequência. Foi consequência do não acompanhamento, do não checklist. Então, checklist... Esse é um processo que eles estabeleceram dentro da empresa, né? Talvez essa questão do processo também ajude muito, né? Não, com certeza, com certeza. Mas esse é um processo que é um processo, assim, básico. O checklist ele é básico, né, Disseu? Se não tem app, vai para o bordo. Papel. Não tem problema. É muito antigo e funciona. Só que você tem hoje muita resistência e o pessoal aí não querer fazer o checklist. Entendi. Aí, quer dizer, quando acontece uma situação, aí vem as consequências, mas a causa mesmo, raiz, checklist. Abertura de ordem, checklist. Não tem outra. E Edson, além da segurança, quais são os outros benefícios que você pode destacar para a empresa que realmente incentive essa direção defensiva? Olha, o sinistro hoje, no caso do acidente, ele dá um prejuízo muito grande à organização, certo? O sinistro. Então, a não segurança, ela leva um sinistro. Então, o sinistro, assim, é um prejuízo bárbaro. Você tem até um cliente da Zuc que perdeu um caminhão, já faz uns 2 meses. Perdeu um caminhão, ele. Quer dizer, até agora não chegou o caminhão dele. Ainda vai montar ainda, quer dizer, olha só, 60 dias. Tá no seguro o caminhão. Tá no seguro, mas o processo. Uhum. Então não é fácil. E isso quando não acontece, óbito, né? Isso aí foi só a máquina, né? Só bens materiais. Mas o processo, assim, envolve muito. Imagina você com um veículo que o custo dele por dia, a receita, no caso, seria 800, 1.000 ou 1.500 reais, e você parado com ele 60, 90 dias. O bem. Fora o que você vai gastar ainda para montar o outro. IPVA, seguro, tudo mais. Então o prejuízo é muito grande. E às vezes ele é oriundo. Se você fizer a causa raiz, aí lá, o que o rapaz falou aqui anteriormente, acontece isso aí. Acontece. Às vezes o motorista ele forma, estou cansado, estou exausto. O comportamento você tem que enxergar. O motorista ele trabalha e faz Uber, muito atento. Ele está saindo ali da jornada e está fazendo o Uber. Ele termina o Uber e vai para a jornada. Então você tem que ficar muito atento. Então quando você fala em acidente, você vai puxar aí a causa raiz, você vai encontrar. Você acha ou que da ordem de manutenção ou no acompanhamento. Você acha que essa relação da empresa com o trabalhador também ele ajuda de alguma forma essa direção defensiva? Ajuda. Com certeza que ajuda. Porque assim, a empresa ele tem 20 motoristas, Jéssica. Não são todos os 20, mas você conseguindo 5 motoristas, 3 motoristas, você passar a informação e ele de fato trabalhar e der o resultado nos seus indicadores, os demais acompanham. Acompanha. Só basta um. Só um motorista. Uhum. Só isso. Você dentro hoje, como ele falou aí, hoje as empresas ela têm seus objetivos e indicadores. Já tem empresa que tem já a plataforma e já está utilizando e está dando resultado. E muito resultado seu. Será que existe, sei lá, tipo, alguns objetivos e metas dentro da empresa? Ó, se o motorista ele bater tudo isso aqui, alcançar todos esses objetivos, por exemplo, de checklist, enfim, de outras coisas que, né, que entrem nesse processo, né, de direção defensiva, eles receber ali um incentivo, algo a mais, eu acho que isso é bacana também. Não sei, mas com certeza deve ter, né? Tem algumas empresas que fazem, não são todas, mas tem algumas umas que já implantou e está dando resultado.
Eu acho que dá bastante. Velocidade, média, retorno de mercadoria, asseio do veículo, tá limpo, tá tudo sendo medido. E o pessoal aprovou. Tem uns motoristas que tá dando um excelente resultado. Porque eu acho que o discurso ele não pode ser exclusivamente de medo, sabe? Tipo, você vai fazer isso, você vai morrer na estrada, sabe? Não, não. Eu acho que Você existe tem que- essa parte também de incentivar, né? De alguma forma, de chegar junto, né? E até nessa questão de acompanhamento da questão psicológica também, que eu acho que é fundamental. O Heilon teve aqui, ele falou coisas assim, tipo, né? Passou informações pra gente que a gente nem se tocava, por exemplo, de visão, né, do motorista. Será que a empresa ela está prestando atenção, como é que está a visão daquele motorista, se realmente está boa, como é que ele está Isso. acompanhando isso, né? Isso. E tudo isso faz parte. Se o descanso dele tá sendo legal, tá sendo correto. Né? E parece que teve uma mudança, né, nessa questão do descanso. Você me mandou um vídeo outro dia. Eu não antes tem essa questão de 24 horas, né? Mas mudou alguma coisa, eu não sei. Eu não vou lembrar agora. Mas teve. Foi um policial que falou, inclusive, aí no vídeo. Um policial rodoviário. Tá tendo várias alterações na parte da jornada de trabalho e tudo, né? Da parte do descanso, para 5 horas e meia e tudo. A intrajornada lá, que é de 11 horas, né? Do descanso e tudo, né? Então o pessoal também tem batido muito nessa tecla aí, justamente para, vamos dizer assim, como todo mundo tá falando, a questão da saúde do colaborador, né? Então o cara trabalhar ali, tem um excesso de jornada, isso aí tá botando em risco, por mais cuidados que você tenha na manutenção do seu veículo, pneu, entre diversas outras situações, mas a outra máquina, né, os que é o ser humano, eu não tô tendo cuidado, de repente, com ele ali, né, não tô tendo Isso. o acompanhamento dele, então isso aí ele pode trazer alguns problemas em vários aspectos, né, ele cochilar, ele faltar reflexo nele, dormir acordado, né, como a gente vê muito acontecer, Isso, né, o cara isso. dormiu acordado, então isso aí... E por eu mais acho que ele tenha a intenção, né, de ter realmente uma direção boa, assim, né, que ele preste atenção em todas essas etapas aí, né, tenha todo esse processo, mas o cansaço ali fala mais alto, né? Aí fala mais alto, Você Então, não consegue controlar. pois Não é. consegue controlar de Ô forma Edson, alguma. me diz uma coisa, como é que a empresa ela pode implantar uma cultura de direção segura entre seus motoristas e até mesmo ajudantes, né? Que tem algumas empresas que tem isso Tem, aí. o ajudante você consegue além da cultura, você faz uma formação, né? Você faz um projeto de formação, motorista e ajudante. O ajudante, futuro motorista, né? E o motorista, ele conduzir o carro da melhor maneira possível. Né? Então, ele começaria com essa parte aí de treinamento, de Treinamento. capacitação. É recomendado alguma questão de ser periódico ali ou não, o tempo? Não, o tempo você consegue um treinamento básico aí de formação, de capacitação, no caso, uns 16 horas. Mas eu digo o seguinte, tipo, é recomendado fazer todo mês, trimestralmente, Não, semestralmente? aí você tem que fazer a cada 6 meses. Pelo menos a cada A 6 cada meses. 6 meses. A cada 6 meses. A cada 6 meses. Fora essa questão do treinamento, tem mais alguma outra coisa que a empresa possa tentar, vamos dizer assim, implantar também? Ou Olha, basicamente é isso aí? Odisseu, eu assim, defendo muito a questão da condução econômica, certo? A condução segura e econômica. A segura, ela já traz economia. Está linkado uma com a outra. Então, você traz a economia de combustível, você traz a economia de todo o conjunto do veículo, em termos de desgaste. Aí dá uma segurança muito boa, assim, e uma diminuição de custo excelente, certo? Na condução econômica. E na direção segura, é você, a cada 6 meses, né, fortalecer junto com os gestores o treinamento. Treinamento, palestras, né, capacitação, formação do ajudante ao motorista, começando pela B, depois vai a D, e assim. Acho que às Você vezes até tem como. uma solução tecnológica já ajuda muito, É. né? Às vezes ali é o que tá faltando ali para realmente virar a chave ali daquela frota, né? E assim, hoje você tem tecnologia, tem um veículo que eu realizo o acompanhamento dele, ele tem o sistema ADAS, que é o sistema que faz a frenagem
autônoma, né? Ele faz a frenagem, dependendo da distância que você faz a alocação dele. E assim, já teve pessoas que me pediu para desligar ele. Isso acontece. Mas não tem como desligar isso aí, não. Porque a gente quer fazer ultrapassagem já em cima do para-choque do outro e pegar o vácuo. Assim, o sistema ele existe, tem muito sistema de tecnologia focado na segurança e às vezes o proprietário ele pede para desligar. E não pode. Né? Inclusive, boa, porque aí a gente já vai entrar no nosso E agora, gestor? A gente vai colocar uma situação aqui, vai te perguntar como você sairia, né, dessa situação. Então, hoje é o seguinte, um técnico, tá, que faz a instalação dos equipamentos, né, ele verificou que há um padrão de violamento por parte de um motorista ali da frota. E aí ele reporta para o gestor, no caso você, Edson, é o seguinte, aquele motorista, ele está violando o equipamento, já para não acontecer esse monitoramento. E aí, é isso. Estou passando a informação e agora é com você. E aí, Edson, o que é que você faz nesse momento? Não, aí você chama, você vai rastrear de fato, né? Se o caminhão ele tem a titularidade de motorista, é um só motorista, ou e às vezes o caminhão ele não tem titularidade, ou seja, não é só um motorista que dirige ele. São 5, são 4 durante uma semana. O caminhão tem rotatividade. É você identificar qual o condutor e tem que como realizou. Identificar pelo sistema, né? Não, Brazuque. tem. Pelo tempo, né? Você vai desligar, né, Disseu? Você não vai ter o ponto, ele vai ficar fora. Quando for desligado lá a fiação, né, que ele cortar o equipamento, cortar o fio que liga, que energiza o equipamento, né, ele vai subir um alerta dizendo que a alimentação principal lá, houve interrupção, né? Então, houve interrupção. Com o alerta na tela, o gestor já consegue tomar algumas atitudes, né? Não, mas aí é desligamento. Eu não tenho desligamento. Até muito menos do que isso já foi desligado. Já faz um mês aí, condutores. Não foi de telemetria. Foi de recursos mesmo do veículo. Entendi. Não foi de telemetria. Mas é desligado. As empresas não estão mais tolerando mais não. Principalmente telemetria, pô. Principalmente telemetria. Quando às vezes é uma coisa que acontece que você não conseguiu controlar, tudo bem, né? Você vai conversar com a pessoa, vai perguntar o que está acontecendo, está passando por algum... Mas quando é rompido, aí foi quebra do equipamento. Não foi um manuseio indevido do equipamento, foi uma quebra de equipamento. Então não tem conversa não. Não tem conversa não. Não tem conversa. Eu tenho uma pergunta aqui bem pesada. Aqui nas minhas anotações eu fiz... um aqui que é o seguinte: o que fazer quando o motorista está irritado ou sob pressão, mas precisa seguir na estrada? Existe técnica para manter o controle emocional aí, do seu ponto de vista? Não existe não, Disseu. Se ele como se o motorista ele chega nesse nível aí, ele tem que ser substituído para a rota, de maneira alguma. O gestor bateu o olho e diz, homem, troque, que é melhor que eu faça. Você imagina ele ali na base, ele já se encontra nessa situação. Imagina o trânsito. O trânsito no dia a dia, né? E aí, assim, assim, substituição. O motorista, ele tem essa função de levar ali, né, tudo que ele está carregando. E eu acho que ele é muito importante no final, no cliente também, né? Quando ele chega no cliente, aquele atendimento ali, né? Chegou, né? Vai tirar as coisas e tal. Então, eu acho que se ele está numa situação dessa, então provavelmente ele não vai ser muito amigável, né? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Então, é uma coisa também que... Tem que ser visto antes, né? Assim, com uma certa antecedência e substituir, né? Substituir ele por outro motorista. Geralmente tem motorista reserva em base. E procurar conversar com ele, né? Saber qual o motivo. E outra para fazer, viu? Tá boa aqui. Hoje eu anotei aqui umas perguntinhas boas. E como a condução defensiva se conecta com a saúde mental dos condutores ali? A direção defensiva. A conexão dela com o condutor. Isso. Olha, se ele, no caso, na direção, né? Se o ambiente que ele está dirigindo, assim, for propício a um momento tranquilo, você vai ter uma conexão perfeita.
Agora, assim, se você tem... eu pego muito, assim, às vezes, motoristas de entrega que, às vezes, a direção defensiva, no momento da entrega, como ela falou, é, assim, extremamente estressante. Extremamente estressante. Eu fiz rota aí com algumas empresas, você chega no interior, que tem feira, aí feira você já não vai parar mais próximo do cliente, vai parar um pouco distante, fazer o descarrego. Então o motorista ele tem que ter um controle muito bacana, sabe? Porque na cabeça dele, ele sempre tem aquela meta de voltar para casa, o horário. Quando pegar a pista à noite, quando é interior, e fica nessa tensão. E às vezes, assim, a direção defensiva, ela é colocada de lado. Quando ele está sobre essa tensão, uma tensão de trânsito, ela é colocada de lado. Aí ele quer acelerar um pouco mais, né, quer fazer coisas indevidas. E eu já presenciei esse tipo de situação no acompanhamento de motorista. Eu queria fazer um relato aqui. Teve um caso que eu conversando com uma determinada empresa e o cara era um excelente motorista. Não era só um motorista, eram vários motoristas. E mais de 50% andava praticamente, como diz a história, na linha. Opa, é aqueles que dizem assim, rapaz, esse motorista aqui é bom, é desenrolado. E aí o que acontece? Num determinado dia da semana, eles andavam meio que de pé embaixo. E corre, vamos embora, e vamos pra cima e tudo. E o pessoal fazendo trabalho, e aí começou a perceber que, tipo, existia alguns momentos, em especial dia de quarta-feira. Tinha um momento onde o pessoal, vamos dizer assim, andava mais, o pé era mais pesado, as entregas, bora rápido, não vai esperar, vamos embora, voltava com entrega, e tinha sempre ali um desperdício e tudo. E aí o pessoal começou a fazer uma análise, começou a analisar porque tava os indicadores ficando negativos para ele, justamente pelo que você falou, né, botando em risco, a parte da devolutiva lá das mercadorias crescia bastante, tudo. Devolução. E descobriram que era um tal de um jogo de futebol, que tem toda quarta-feira à noite. Então, quanto antes eu voltar logo para casa, acontece. Eu não perco o meu futebol. Então, uma boa parte do pessoal tacava o pé no acelerador e vinha. Então, assim, para você ver como é interessante. Às vezes, outros fatores contribuem, exatamente. Contribui. E o cara, direção defensiva, do lado. Indicadores aí que é favorável para mim, do lado. O meu foco é o jogo, né? Então acontece muito. Eu tenho uma pergunta também. Eu não sei quantas mulheres motoristas, a porcentagem de mulheres motoristas hoje em frotas. Não sei se vocês têm esses dados. E eu queria também saber como é em relação a elas nessa parte de direção defensiva. Se elas têm mais esse cuidado ou não, ou da mesma forma que os homens. Não, o cuidado é 100%. E assim, eu participei de um treinamento, até cliente, Zuc, e o treinamento era condução econômica, determinado equipamento, com homens e mulheres, 3 mulheres. E uma das mulheres ela obteve a média melhor. Tá vendo? Uma das mulheres. Só atenção. Mulheres sendo mulheres. Então, assim, obteve uma numeração assim, de média assim, absurdamente alta. Entendeu? Então, muito bom. Aí. Então, assim, tem um cuidado. Eu cuidado. Eu tenho esse número aqui, tá? Tem o número aí? Tem o número aí, aqui. Joga aí na mesa. No Brasil é cerca de 3,4%. 3,4%. Que trabalham como motorista de caminhão. De caminhão, transporte. Isso, no Brasil. Então, é um número muito abaixo em comparação à população geral de motoristas habilitados, né? Muito. Então, você vê que tá muito distante aí, né? Cadê as caminhoneiras? Pois é. Então, assim, e tem empresas que eu tenho percebido, inclusive o Edson presta lá serviço, consultoria em algumas delas, né? E a gente percebe um aumento de procura de mulheres para dirigir caminhões, ônibus, fretamento e tudo, né? E assim, a gente tem visto que está crescendo esse número por alguns aspectos, como o Edson falou aqui agora, né? O veículo, ele está mais, vamos dizer assim, ele é mais limpo, ele quebra menos,
é um veículo que tem maior zelo por ele ali, né? Sim. A manutenção é mais em dia, é mais responsável no trânsito, entre outros aspectos, né? Então a gente vê que algumas empresas têm criado uma metodologia para tentar meio que, não é fácil, mas chegar ali um percentual, pelo menos, com quem eu conversei, disse que a meta é tentar chegar pelo menos a 50% dos motoristas serem mulheres, né? Justamente luta para vai ser poder, grande, né? é difícil, para poder ter esse, vamos dizer assim, esse equilíbrio aí, né? Então, Você acha que é possível, é Edson, esse possível. equilíbrio? E as mulheres, ela não aceita como homem. Ah, é assim mesmo. Ah, o caminhão tá com barulho. Não, mas é assim mesmo. Não, não. Ela vai até resolver o problema. Então facilita. Aí você vai somar aí os sinistros, são poucos de seu. Né? Porque ela não se desloca com o veículo, ele é variado, se alguém não concordar, né? Ter uma responsabilidade mais sobre aquilo. São minuciosas. mais minuciosas. Aí Muito você não bom. tem. E a média fazem, cara. No fretamento elas dão show. No fretamento, né? Porque fretamento é estressante, né? Sim. O embarque e desembarque de funcionários, elas dão um show aí no Sim. fretamento. Agora precisa muito mais, hein? Precisa demais. É. E pra gente estar chegando já no final, Já? Disseu, ele já tá catando mais perguntas, mas eu tenho que controlar ele, porque senão ele vai ficar aqui 1h30. Uma dica de ouro que a gente quer opa, pedir. a dica é Zuki. A dica A é dica Zuki. Dica é, Zuki. dica Zuki, Uma Dica dica, Zuki. dica Zuki inteligente. A di- Para as pessoas, os gestores, os gerentes, né, os empresários que querem realmente estabelecer essa cultura da direção defensiva na sua empresa. Qual a dica de ouro? Como fazer isso da melhor forma? Olha, a dica de ouro é procurar informar com formação os condutores, entendeu? Assim, ter esse olhar para o condutor. Não é o olhar para o condutor só no maio amarelo, não. É o olhar para o condutor assim 365 dias no ano. Não é só a condução econômica, como eu falei, a condução segura ela leva a econômica, ela é consequência econômica. Mas ter esse momento assim de atenção, sabe? Com o condutor. E por eles não, o treinamento você agenda a hora que precisar, eles estão lá e aceitam o treinamento. Sim. Mas às vezes a gente tem um impacto, Jéssica, muito grande, você é sabedor disso, a logística. A logística, às vezes, você não consegue ter a turma. O Disseu, ela é manutenção. Ele consegue, manutenção aqui, ó, já consegui aí a turma dos motoristas, mas quando a gente busca a logística às vezes desprograma. Então tem que ter esse olhar para o condutor, o resultado, né? Aí a gente encontra esses desafios aí no dia a dia. Mas assim, é procurar formar o motorista com informação Sim. atualizada. Você comprou um caminhão, o caminhão ele tem valores até mais de 1 milhão, um treinamento ao motorista, um acompanhamento com o motorista, e às vezes não acontece. Então essa atenção com informação, essa é a dica. Você coloca um patrimônio, como o Edson falou, de 500 mil, 600, 1 milhão, na mão de uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem experiência, que não está qualificada, que não foi treinada para dirigir um patrimônio de altíssimo valor. E aí, quanto vale, vamos dizer assim, um prejuízo? Ah, mas o meu caminhão está no seguro, né? Mas, como o Edson falou anteriormente, né, quanto é que vale esse veículo? Bateu, quebrou, tive perda total, o seguro vai pagar, mas até eu comprar outro, até eu resolver essa questão do seguro, Não, isso aí, até fazer a fábrica liberar um caminhão, dependendo do processo aí, ele vai de 3 a 6 meses para adquirir um novo veículo, isso, né? O mercado que você perdeu já está preenchido pelo concorrente. Exatamente. Já está preenchido pelo concorrente. Ninguém está parado esperando você retornar, não. Exatamente. Né? Aí você acaba então, perdendo porque o cliente gostou da acontece experiência com o muito, concorrente. né? Exatamente. Acontece muito, Jéssica e disse, eu estou falando isso porque é fato. Eu realizo entrega de veículo e às vezes você entrega o veículo ao proprietário, mas seria o condutor. O condutor, às vezes, não sei nem quem é o condutor. E o veículo ele sai para o trabalho e às vezes o condutor, quando passa o meu contato, aí eu digo, abre aí a tela, vamos fazer aqui um
um vídeo, mas assim, não é dada a importância, isso é fato, certo? Não é dada a importância ao condutor. Isso na aquisição. Agora imagine no dia a dia. No dia a dia você tem o condutor, a condução econômica, agora, a cada 6 meses, a cada 3 meses, a gente faz um bate-papo aqui de direção defensiva. Não acontece. Não acontece. São poucas as empresas que São investem poucas, nisso, né? são poucas as empresas. E as empresas que acontecem, Disseu, tá na frente. Estão na frente. Estão na frente. Pra- Tem pra- empresas que regularmente tem isso aí. pra com- Atenção, tudo. O caminhão, o motorista ele não embarca no caminhão. Se tiver algum problema de ordem familiar, ele não embarca no caminhão. Sabe? A proprietária, ela prefere o carro ficar parado. Ou então convidar um motorista que esteja de férias para dirigir, mas não embarca. Então tem essa atenção. Mas contrapartida tem outros que não tem, né? Eu queria motoristas comentam muito. complementar o que você falou agora, Edson. Eu já vi casos de perto mesmo, empresas, onde ele se preocupa e ele de fato ele está ali o tempo todo fazendo treinamento. No caso dessa empresa, eles criaram lá uma rotina que a cada 3 meses, né, trimestralmente, eles estão fazendo uma reciclagem com a equipe toda. Eles estão treinando, capacitando. Dependendo da situação, às vezes eles chamam o próprio EcoDrive daquele fabricante do veículo. Que é o correto. Né? Então, tipo, eu trabalho com a Volvo, vou chamar o EcoDrive Volvo, a Iveco, vou chamar o cara da Iveco. E assim sucessivamente. Então, ele vai lá e ele chama aqueles profissionais, treina, o cara diz, pô, mas vou treinar de novo? Vai treinar de novo. É aquela história, eu preciso estar o tempo todo reciclado, porque existe a questão do vício, né? Do vício. Então, é como o pessoal diz, você não pode botar o pé na embreagem, né? Mas aí termina que você aprende, mas daqui a pouco, quando você pensa que não, ele tá lá descansando em cima do pé da embreagem. Então, assim... E hoje já vem um instrumento, hoje, o high road, né? E parada de rampa, que é justamente para você não fazer isso. Tem que ele fica paradinho na rampa, o caminhão. Então, Já assim, para evitar esse tipo de situação. esses treinamentos, as empresas que estão enxergando já conseguem ter um resultado bem superior, né? Menor tempo de veículo parado, menor vamos dizer assim, prejuízo na questão do dia a dia do que aquele veículo produz, como também a quantidade de custo ali em cima de manutenção, né? Então, quanto eu vou gastar para fazer a manutenção daquele veículo ali, né? Tem um Muito ponto, bom. que é um ponto de direção defensiva e segura, lógico, que é atrelado ao Euro 6. O Euro 6. Uhum. O Euro 6, quando ele pede a regeneração do DPF, do catalisador, no Euro 6, se você desconsiderar e não fizer a limpeza, ele fica em 25% de sua potência. Entendeu? E quando você realiza a regeneração, ou de forma... ou de forma, como se diz, autônoma, ou tem veículos que faz autônomo e tem veículos que você é que faz a ação. Você tem que procurar um local que não tenha palha, que não tenha plástico, né, porque ele vai subir a temperatura do DPF até 600 graus. Então é um risco. É um risco. Então, quando ele já aconteceu caminhões e ser incendiado justamente no momento que ele estava fazendo tratamento. Então, se você não passa essa informação para o condutor, ele pega o carro, Jéssica vem para pegar só o carro para levar no implementador, que vai botar a carroceria. O motorista é você? Não, é que eu vim aqui só pegar o carro para levar para o implementador. O motorista ainda vão escolher ainda. Você entendeu? Não é dada a importância. Aí eu digo, rapaz, tem um recurso aqui, quando essa luz acender, você tem que fazer o procedimento, porque senão causa um grande acidente. Uhum. E é um grande acidente, cara. Mas aí não é desconsiderado. Entendeu? Então, quando você fala em direção defensiva e segura, são vários fatores, né? Sim. A gente fala em legislação, tem. Uma boa parte desses aí tem legislação. O Arla tem legislação, o freio motor tem legislação, resolução, e a banguela. E outros, todos têm resolução. Muito Quando tem bom. resolução é mais fácil de prestar atenção, Só né? que é resoluções que ninguém enxerga. Ela é fantasma, ninguém enxerga. Ninguém enxerga as resoluções, que é a 231, é a 230, que vai do cuidado com o veículo, né? Ninguém enxerga. Você está só enxergando a placa de velocidade, pare, siga. Mas existe a resolução para tudo. E essa resolução é que acontece o acidente. E você diz, não, a culpada aí foi o veículo.
O veículo foi que faltou freio, ele não faltou. Aí foi resultado de várias tentativas dele com você, né? Olha, eu tô com problema, eu tô com problema, eu tô com problema. Falta de comunicação. Ele se comunicou bem, o carro. Ele se comunica muito bem. Mas você, o carro, ele se comunica muito bem. Agora você tem que ter um treinamento, né, o básico, para você entender aquela comunicação dele. O que é que ele está falando, né? Então a gente está falando do básico, isso aí vem do básico. Quando a gente fala em direção, ele é o básico. E hoje o básico, às vezes, não está sendo aplicado. Não está sendo aplicado, certo? Uma certa resistência. Meu amigo Edson... Mas aí a gente já está acostumado, né, seu? Tem que deixar a história para os próximos capítulos, né? É muita história. Mas muito bom, mais uma vez, agradecer aqui a sua presença. Compartilha aí as suas redes sociais, se você tiver mais certo, de uma, Top né? Frotas. Não, a minha rede social é Top Frotas. @Top Frotas. @Top Frotas. Lá você tem dica do Frotinha, que são os pontos que eu montei. Então tem falando muito em caminhão, assim, é muita informação boa, né? Os treinamentos, parceiro. E a dica do Frotinha, assim, tá excelente. Muito bom, Pode muito puxar, bom. pode baixar lá à vontade. Todo tipo de treinamento a dica também. do Frotinha, né? Frotinha é um caminhãozinho desenhado, é a dica do Frotinha. Aquela dica do Frotinha foi tem muita top. dica, tem muita dica. Foi top, meu irmão. Certo? Muito bom, meu amigo. Mais Tá bom, uma vez, irmão. agradecer a você aí pela oportunidade de compartilhar aqui o seu conhecimento, né? Compartilhar dicas legais, bacanas, importantes aqui. Você tá esquecendo. Opa! Eu falei para você que Então me hoje ajude. eu sou CFC, né, desde janeiro, CFC, curso de formação de condutores, então eu realizo EAD, tem a plataforma EAD e os cursos da resolução, que é direção de produtos perigosos, né, MOP, transporte escolar, transporte coletivo e ambulância, certo? Então, Lá pelo Instagram eu consigo... Consegue. Falar com você, ver essa questão, pegar essas dicas. Indicado da ZUC, 20% de desconto esse mês agora de maio. Opa, rapaz. Entendeu? Plataforma ligada, credenciada pelo Detran, já tem vários alunos aí que já se formaram e tem o curso, né? Curso que na verdade você tem você tem a sua habilitação D, mas se você for transportar algum desses produtos ou transporte passageiro, você tem que ser vocacionado. Então, a resolução ela dá direito, você faz a prova a 5 anos de validade. Então, não é só você ter a habilitação, você tem que ser vocacionado naquela habilitação. É a unidade da resolução. Entendeu? Então, também a direção defensiva e segura. Sim. São resoluções. São resoluções que você... o motorista ele embarca em um caminhão de produtos químicos, mas não sabe fazer manuseio nenhum. Nem a leitura de placa. Meu amigo. Certo? Como diz a história, mais conteúdo para os próximos capítulos. É isso aí. Meu amigo, certo? Obrigado mesmo pela presença, compartilhar aí. Oportunidade. Jéssica quer fazer mais alguma... Quero agradecer a audiência aí, né? Da galera, muito obrigada por estar assistindo, acompanhando. Deixe seus comentários, a gente fica muito feliz quando a gente recebe comentários. Segue a gente no Instagram, Zuc Performance, tem muito conteúdo massa lá, né? A gente tem trazido várias pessoas aqui incríveis, né? Com conhecimento amplo de vários temas. Também segue a gente no YouTube, Zuc Performance. Se você é daquela pessoa que gosta de botar um podcast no carro para ir ouvindo, então a gente está lá no Spotify também, Apple. Então não tem desculpa. A gente está em todas as plataformas, nos principais canais. Segue a gente que a gente vai ficar muito feliz. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar.